Como me tornei um motociclista? No início dos anos 2000, aproximadamente ali 2001, 2002, eu adquiri a minha primeira moto. Foi uma XL 350, de um amigo. E a princípio a ideia era deslocamento, trabalho, casa, enfim, necessidades mais de deslocamento mesmo. Eu então comecei a conhecer amigos que também tinham motos e gostavam de fazer alguns passeios mais próximos, dentro aqui do próprio município e outros municípios mais próximos. E isso foi cada vez me chamando mais atenção e a vontade de conhecer outros lugares mais longe. E aí foi onde eu comecei a evoluir com as motos, comprar motos maiores e buscar lugares mais distantes, né? Paisagens, lugares diferentes. E a partir daí eu passei a ser um motociclista não só de pequenas, mas também de longas viagens, chegando a conhecer inclusive outros países, né? E assim eu me tornei um motociclista de longas viagens. Qual é a ligação que a moto tem com o motociclista? É uma ligação total. A moto faz parte do motociclista. O motociclista, quando ele senta na sua moto, ele veste a moto. É como se a moto fizesse parte do corpo dele, como se você coloca um casaco, uma jaqueta. Ela é vestida no corpo do piloto. E o piloto, ao mesmo tempo, ele tem que ter todo um carinho com essa moto, todo um cuidado com essa moto, como se cuidasse de um amigo que tivesse necessidade de algum tipo de cuidado. E uma moto tem. Você precisa ter os cuidados mecânicos, você precisa trocar óleo, você precisa trocar pastilhas de freio, saber se os teus pneus estão em dia, como que você vai fazer uma longa viagem, 10 mil, 15 mil quilômetros, e querer que essa máquina que faz parte de você te traga de volta para casa, para tua família, e não te deixe lá no meio do deserto do Atacama, por exemplo, esperando um socorro. Então, essa ligação é total, com o cuidado e carinho que todo motociclista tem que ter com a sua moto. Cuide sempre bem da sua moto. Como é a convivência dos motociclistas em grupo? Apesar de existirem motociclistas solos, motociclistas que gostam de viajar sozinho, o grupo sempre traz mais segurança, né? Então, eu pessoalmente sempre preferi viajar com mais pessoas, com mais amigos, não muitos. Quando se trata de viagens longas, a ideia é que se viaje num grupo pequeno, né? É mais fácil tomar as decisões, decidir as coisas. Mas, de modo geral, dentro de um grupo existe muito respeito, muita consideração pelos líderes, por pessoas que estão à frente do grupo, né? Todo motoclube tem e deve ter um presidente, inclusive muitos, talvez a maioria, tenham estatutos, né? Onde você tem regras, se você quer participar daquele motoclube. Já vamos falar assim de grupos organizados, então você tem regras a cumprir. Muitos exigem que você use um colete, né? E, enfim, cada um tem a sua regra. Mas o que importa, acima de tudo, é o respeito e consideração ao companheiro, ao colega. Não é à toa que o símbolo da igualdade dentro do motociclismo é uma caveira. Muitos se espantam com isso, né? Uma caveira, mas eu vou explicar isso e vai ser fácil de entender. Todos nós somos iguais.
A caveira simboliza a igualdade. Por quê? Porque por baixo dessa pele que nós vestimos, todos somos uma caveira, todos somos iguais. Então, dentro de um grupo, dentro de uma comunidade, a igualdade ela tem que imperar. Então, isso é conviver, a convivência do motociclista em grupo. Como o motociclista se prepara para uma longa viagem? Isso é muito importante. Uma viagem, dependendo a distância que você vai percorrer, né? Vamos definir assim uma longa viagem a partir aí de uns 4.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, já dá para considerar uma viagem longa, né? Existem viagens aí de 20, 25 mil quilômetros, uma viagem. Tudo tem que começar com a tua moto. A tua moto ela tem que te levar e tem que te trazer. Ela tem que estar em condições mecânicas impecáveis. Você tem que sair com ela 100%. Pneus, relação, freio, óleo. E considerando que também, dentro da distância que você vai percorrer, você vai ter que fazer determinadas manutenções, podendo ter que fazer trocas de óleo e muitas vezes até pneus. Então esse é um item indispensável. A data que você vai fazer essa viagem é muito importante. Todo motociclista, ele está preparado para sol, para chuva, para frio. Então ele está preparado para o que der e vier. Esse é o espírito. Mas nós sempre procuramos nos planejar para que seja da melhor forma possível. Então, se eu vou para uma determinada região que em determinada época do ano é muito chuvosa, eu vou evitar essa data. Então aí já começa um planejamento, né? As rotas, que rotas eu vou passar? São estradas asfaltadas? São estradas de chão? São trilhas? Muitas vezes a gente faz uma viagem e enfrenta trilhas mesmo, né? Picadas no meio do mato. Então esse também é um item que tem que ser levado bastante em consideração. O outro item, não menos importante, é o que você vai levar de roupa. Você vai para um lugar frio? Você vai para um lugar quente? Ou ambos? Como muitas vezes já fiz isso, de subir uma cordilheira a quase 5.000 metros de altitude, com temperatura negativa, e passar por um Pampa del Inferno com 40 graus na mesma viagem. Então, isso também tem que ser levado muito em consideração. Mapas, GPS, equipamentos eletrônicos, o que eu vou levar para registrar minha viagem? Isso também é importantíssimo. Não menos importante também pensar no que pode dar errado. Eu sempre digo que o motociclista ele tem que esperar o melhor, mas estar preparado para o pior. Um pneu furado, uma corrente arrebentada. Então, é interessante que a gente pense nas possibilidades de problemas e tente aquele plano B. Tenha um remendo para um pneu, uma corrente sobressalente, talvez. Um pneu extra, já aconteceu, já fiz viagens levando um pneu extra, dependendo a distância dessa viagem. Então, são esses basicamente os itens que você tem que pensar. Tem itens importantes também, talvez um pouco menos relevante, mas são importantes. Seguro da sua moto, seguro viagem. Se você precisar de um hospital, se acontecer algum problema de saúde com você, como já tive colegas que tiveram problema de pedra nos rins durante uma viagem, e aí? Problema num dente? E isso leva a um outro item que é interessante também. Você fazer um check-up da sua saúde antes de você sair de viagem.
Como é que você está? Você está bem? Você está preparado? Fisicamente você está bem para enfrentar uma viagem de 10 mil quilômetros? Vamos colocar aí. Você se prepara fisicamente? Então tudo isso são coisas que a gente tem que levar em consideração no preparo para uma longa viagem. Então a dica é essa, né? Vamos sempre esperar o melhor, mas estar preparado para o pior. Quais são as preocupações que um motociclista tem quando vai fazer uma longa viagem? Bom, podemos considerar uma preocupação importante a moto estar 100%. Você vai fazer tudo para que ela te leve até onde você quer ir e te traga de volta. Então isso é uma grande preocupação. E os problemas que podem ocorrer durante a viagem, que ela pode ter durante a viagem, um pneu furado, que isso independe de você estar com ela 100% ou não. Um pneu pode furar, um parafuso, um prego, qualquer coisa na estrada, e isso é meio imprevisto, não tem como saber, mas você tem que estar preparado para resolver esse problema de uma forma rápida e seguir a tua viagem. Uma outra preocupação que já aconteceu comigo e com muitos outros colegas de viagem é saber se a quantidade de dinheiro que você está levando é suficiente. Então nós sempre procuramos fazer um certo cálculo, isso é uma conta pessoal minha, tá? Que é uma média de $100 por dia. Esses $100 ele vai ter que te cobrir a tua despesa com combustível, a tua despesa com hospedagem e a tua despesa com alimentação. Basicamente isso. É uma conta que a gente já vem fazendo há muito tempo e tem funcionado. Lógico, a gente sempre leva uma margenzinha a mais, né? O cuidado também de aonde colocar esse dinheiro, né? Para evitar qualquer roubo, qualquer coisa assim. Então, guardar em lugares separados, não guardar tudo junto, né? É interessante. Então, você também manter o cuidado, ter uma certa segurança com esse valor que você está levando. Muita gente gosta de usar cartão, beleza. Os cartões internacionais podem ser usados sem problema, mas a maioria prefere levar em dinheiro para evitar um custo a mais com o imposto normal. Uma outra preocupação que se tem também nessas longas viagens é que roupa que eu vou levar. Será que a quantidade de roupa que eu vou levar é suficiente? Como é que eu vou lavar essa roupa? Então, eu, por exemplo, é uma questão pessoal minha, eu sempre procurei lavar as minhas roupas. Eu levo poucas roupas e vou lavando ao longo da viagem, mas não são qualquer roupa, são roupas que têm uma indicação de secagem rápida. Então, são roupas que da noite para o dia ela seca. Entendeu? Então, eu já viajei com amigos que iam viajar 10 dias, levavam 10 camisas. E todo dia ele usava uma camisa e ia guardando aquelas camisas sujas e não lavava. Então, cada um pode ter o seu estilo. Mas é uma preocupação, sim, de modo geral, em saber o que levar de roupa, o quanto levar, como lavar essa roupa. Então, isso é uma coisa que às vezes é pessoal de cada um. A minha técnica sempre foi essa, sempre funcionou. Leva um varalzinho, faça um varalzinho, bota a roupinha para secar, fica tudo bem, tudo tranquilo. Acho que basicamente são essas, assim, as preocupações que a gente tem numa viagem longa. Qual foi a experiência mais agradável que eu tive nas minhas viagens de moto? Eu posso dizer as experiências, né, mais agradáveis na realidade. Tem 2 lugares que são fundamentais para motociclistas viajantes da América do Sul, onde nós vivemos, né? E esses 2 lugares, para mim, chegar ali foi assim o máximo dessas viagens que eu fiz. Então eu vou começar com um deles, que é
a mão do deserto, como é chamado La Mano del Desierto, que fica no Chile, a aproximadamente 70, 80 quilômetros ao sul de Antofagasta. Então, essa experiência foi, assim, fascinante. Por quê? Porque todo motociclista de longa viagem, ele tem que ter ido na mão do deserto. A outra, não menos importante, que para mim foi fascinante, não só chegar lá, mas uma coisa que me chamou muita atenção foram os últimos 50 quilômetros antes da chegada. Uma paisagem assim repleta de rios, uma paisagem assim fantástica, que só quem passou ali vai poder descrever. Aquela natureza, aqueles vales, aqueles rios, uma coisa fascinante, que foram os últimos 50 quilômetros antes de chegar no Ushuaia. E a chegada no Ushuaia e estar ali do lado daquela placa escrito assim: aqui é o fim do mundo. Ali é o ponto máximo de qualquer motociclista da América do Sul. Então são dois pontos assim, duas experiências, dois locais assim que me realizaram como motociclista. A mão do deserto e aquela placa lá, fim do mundo no Ushuaia. Isso aí é o que caracteriza realmente um motociclista de longas viagens, esses dois lugares. Então quem foi lá pode dizer: eu sou motociclista de longas viagens. Qual foi a situação mais difícil e perigosa que eu enfrentei numa viagem? Justamente nessa viagem para o Ushuaia, nós fomos até Rivera, Santana do Livramento, a divisa, e cortamos o Uruguai por Rivera, passando por Taquarimbó e seguindo para a fronteira com a Argentina. Nós saímos bem cedinho, pegamos assim bem tempranito, e numa certa altura da estrada nós vimos uns caminhões no sentido contrário acenando para a gente, como se pedindo para reduzir a velocidade. Mas foi tão rápido que quando nós chegamos no lugar, havia um trecho da estrada que estava sendo asfaltada ou reasfaltada, e haviam espalhado muitas britas, pedrinhas pequenas, para que depois fossem recobertas pelo asfalto. E não havia muita sinalização, praticamente não havia sinalização. Nós entramos com a velocidade que nós estávamos andando, 80, 90, 100 por hora ali, mais ou menos nessa média. Nós entramos naquele chão cheio de brita. Infelizmente, dois amigos, nós estávamos em 6 motos. Infelizmente, 2 amigos caíram. Um deles quebrou a clavícula, o outro caiu pelo barranco lateral da estrada, danificando bastante a moto dele. E os outros 4, incluindo eu, conseguimos manter o equilíbrio e parar as motos em segurança. E aí, lógico, a gente deu toda a atenção naquela situação ali, que ocorreu. Encaminhamos os 2 colegas que caíram para o hospital, próximo ali a Taquarimbó. E, enfim, resolvemos toda a situação, mas sem grandes
grandes machucados ali, grandes ferimentos, mas foi uma situação assim bem complicada. Graças a Deus não aconteceu nada com os outros, né? Mas a mensagem é essa: a gente tem que estar muito atento à estrada, muito atento às sinalizações, mas infelizmente ali foi uma falta de sinalização, né? Indicando que havia obras, indicando que a necessidade de redução da velocidade e causando esse acidente que felizmente não foi fatal, mas atrapalhou bastante a nossa viagem. Então fica o recado, sempre atento à estrada, às sinalizações. Podemos dizer que o motociclismo é um estilo de vida? É relativo. Eu acho que existem aí duas situações. Tem pessoas que realmente encaram como um estilo de vida, ou seja, vestem o motociclismo durante toda a sua vida, né? De uma forma contínua, ele está sempre como motociclista. E existem pessoas que levam mais como uma filosofia de vida. Nesse caso, normalmente pessoas que têm uma profissão, têm um trabalho, engenheiros, médicos, advogados, que têm o seu compromisso durante a semana e se organizam durante as férias e até mesmo durante um curto feriado ou finais de semana, onde se reúnem com grupos, com amigos, fazem pequenos passeios e levam essa filosofia do motociclismo. Mas em ambas as duas, sempre lembrando, com o mesmo respeito a todos os motociclistas, sejam aqueles que levam como uma filosofia de vida ou aqueles que levam como um estilo de vida. O respeito sempre acima de tudo. Ser motociclista mudou a sua forma de ver a vida? Eu gostaria de comentar um fato que ocorre muito, pelo menos comigo, e eu imagino que isso deve ocorrer com muitos motociclistas. É o fato de que quando você está ali numa viagem, sentado ali na tua moto, sozinho, dentro do seu capacete, você começa a pensar sobre todos os problemas e coisas e fatos que aconteceram na tua vida. Isso começa a fazer você repensar sobre fatos, sobre formas que você reagiu, agiu e problemas que aconteceram. E isso acaba fazendo você, de certa forma, até evoluir como pessoa. Eu posso dizer isso. Você passa a encarar os problemas de uma outra forma ou buscar uma solução diferente. Então, são fatos que ajudam para mim, e eu acho que para muitos motociclistas, a fazer com que você seja uma pessoa melhor. Então, realmente, na minha opinião, a longa viagem de moto principalmente, que é onde você passa mais tempo pilotando e analisando essas questões, realmente fazem você mudar a tua vida, fazem uma transformação na vida de um motociclista. Qual a minha reflexão final sobre ser motociclista? O que eu posso garantir com certeza que o motociclismo ela é uma paixão muito grande, não só dos motociclistas, mas de todas as pessoas. É impressionante quando você passa do lado de um carro onde tem uma criança e aquela criança fica olhando alucinada aquela moto, te dá um tchau, né? É uma ligação assim muito grande. Quando você para num posto de gasolina
durante uma viagem longa, muitas pessoas vêm conversar contigo, querem saber de onde você é, querem saber para onde você está indo, né? Querem saber qual é a velocidade máxima que a tua moto coloca ali na estrada. Então, perguntas assim, onde mostra para você que o motociclismo não é uma coisa única do motociclista, é uma paixão total, é uma paixão de muitas pessoas. Apesar de que de muitos gostarem, mas talvez, sei lá, por falta de tempo, por falta de incentivo. Quantas mães dizem assim para o seu filho: meu filho, você vai comprar uma moto, isso é muito perigoso. E na realidade o perigo não está no motociclista. Muitas vezes o perigo está em volta do motociclista. Então é uma falta às vezes de incentivo, né? Mas é uma questão mais de preocupação. Mas realmente a reflexão que eu faço aqui é que o motociclismo é uma paixão geral, é uma paixão total. Todo mundo gosta de moto. Tem até um ditado que muitos costumam dizer, né? Que viajar de moto, muitos têm vontade, mas poucos têm coragem, né? Então, isso aí é uma mensagem que eu deixo aí, não é minha, isso eu escutei, não tem nem como dizer quem é o autor, mas essa é a minha reflexão. O motociclismo é uma paixão mundial, geral, de todos. Vem cá, vamos comemorar, deu tudo certo.